Fala, rapaziada. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de um conteúdo diferente daquilo que eu costumo fazer, que é guitarra, né? Mas hoje eu vou falar sobre bota, a minha experiência aí. Eu sou engenheiro civil, então eu uso bota para trabalhar bastante. Durante os últimos 12 meses aí, o último ano, eu estava usando uma bota que eu comprei em Nova York, numa loja lá, nem me lembro qual era o nome. Uma bota porcaria, eu paguei $19 nela. Só que eu fiz uma trilha uns 15 dias atrás e essa bota arrebentou inteirinha. Ela rachou o solado embaixo, abriu o bico. Tive que remendar ela com esparadrapo no meio do caminho para conseguir terminar. Enfim, fiquei sem bota para trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar, né, alguma opção aí que tenha uma qualidade boa, né, que dure alguns anos aí pelo menos, para não precisar ficar comprando toda hora. E eu me lembrei que eu já tive bota da Caterpillar. Eu adorava a bota que eu tive. Inclusive ela não chegou a arrebentar. Eu perdi um pé dela, por isso que eu parei de usar. Mas eu adorava aquela bota, ela era muito resistente, muito boa. Não quebrou nem o cadarço. Acho que eu usei ela por 5 ou 6 anos, alguma coisa assim. E já tive tênis da Timberland. Só que era tênis, né? Então o tênis não durou tanto. E na minha cabeça, eu sempre tive associado que a Caterpillar era um negócio resistente, durável, e Timberland era um negócio mais, né, descolado, fashion, assim. Então eu comecei a pesquisar e eu achei o canal de um cara que chama Rose Anvil, é um americano lá. O canal dele é só de bota. Então o cara, ele é bem analítico, ele mede dureza da borracha, ele entende da construção, então ele pega as botas, ele serra a bota no meio para ver as camadas, para ver o solado, o material, enfim. O canal dele é muito bom, vou ver se eu deixo um link aí. Eu assisti um monte de vídeo dele, e quanto mais eu assistia, mais dúvida eu tinha se eu ia pegar uma Caterpillar ou uma Timberland. E os modelos que eu me interessei, né, quando eu comecei a ver, da Timberland eu comecei vendo a Premium e depois eu vi a Pro. Então assim, a Premium eu li que na verdade ela não é para obra, né? Ela é mais fashion, lifestyle, assim, os rappers de Nova York que costumam usar ela. E a Pro é que é para obra mesmo, né? Então, e curiosamente a Timberland Pro, que é para obra, ela é mais barata do que a Premium. O modelo que eu pesquisei, aí a Pro na verdade tem vários modelos, né? O modelo que eu pesquisei chama Direct Attach 6 polegadas, e da Caterpillar, a que eu me interessei, é muito parecida as duas, é a Second Shift, que também é para obra, né? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Começar aqui, ó, pela a Timberland Premium, tá vendo aqui, né? Lifestyle, rapper usando e tal. $210. Eu comecei vendo em site americano para ter uma referência de preço, né? Porque aqui no Brasil nem sempre o preço reflete o que é lá fora, né? Tem coisa que lá fora é mais caro, aqui é mais barato e o contrário. Então comecei pesquisando em site de fora para depois procurar aqui no Brasil. Até porque aqui no Brasil não tem todos os modelos, né, que eu estava pesquisando. Então essa aqui é a Premium, mais associada com lifestyle e tal, Timberland. E depois a Timberland Pro, né, que é outra linha, essa daqui, ó, que é a Direct Attach 6 polegadas. Então o que o fabricante alega? Primeiro, vou dar uma rodada aqui, ó, as fotos bem elaboradas, né, dá para ver que o site é bem feito e tal, as fotos bem nítidas. E aí, o que o fabricante alega da Timberland? A prova de água, ou seja, todas elas são a prova de água. Tem uma versão com biqueira de aço, mas depois eu vou explicar que no Brasil não encontrei. Mas todas elas são a prova de água. Então só tem 2 modelos, né? A prova de água e a prova de água com biqueira de aço. Proteção contra choque elétrico, controle de odor, tecnologia anti-fadiga na palmilha e anti-escorregamento, né? E
Aí o que acontece? Fui procurar no Brasil, descobri que a Netshoes é o representante oficial hoje da Timberland no Brasil. E essa bota tá dólares não, né? R$ 900 aqui no Brasil. Então foi o que eu paguei nela, R$ 900. Dessa cor aqui mesma, que chama... Como é que é? Wheat. Nubuck, né? Que é um couro que ele parece meio peludinho assim. Não chega a ser um suede, né? Eu vi que é um couro liso que eles raspam para ficar esse nubuck aí. Então é essa cor aqui. Aí a Caterpillar. Beleza, Caterpillar tem uma cacetada de modelo também. O que eu me interessei é essa Second Shift. E ela tem 4 modelos, porque ela tem o normal e o normal com biqueira de aço, né? Então a normal tá aqui $89, o preço na verdade dela é $120. Aí a normal com biqueira de aço por $93, só que na verdade o preço dela é 125, né? Aí tem a prova da água sem biqueira de aço por $94, o preço lista dela na verdade seria 135. E a prova da água com biqueira de aço por $105, preço lista na verdade seria 139, 140. Então a Caterpillar tem 4 variações desse modelo aí. Nessa cor que é muito parecida também, que chama Honey, também é nubuck, né? Aquele courozinho meio lixado lá para ficar meio peludinho. E aí quando eu fui procurar no Brasil, fui procurar no Brasil, eu achei o site oficial da Caterpillar. E tem esse modelo aqui, né? Sem biqueira de aço, sem nada, R$ 700. Só que quando eu fui comprar, tinha uma promoção lá da bota com biqueira de aço por 520, que é essa daqui, ó. Então a Second Shift, amarelinha, Honey, por 520. Só que depois que eu comprei ela saiu do site. Eu acho que era a última unidade que tinha. Só tinha o número 41, então eu comprei 41 mesmo. E aí quando você clica agora aqui, dá pra ver que ela saiu fora do ar, ó, né? Então acho que era a última unidade, eu consegui um preço bem bom aí, R$ 520, sendo que ela estava anunciada por 700, né? Então, e a Caterpillar, o que o fabricante alega, né? O modelo que eu comprei, biqueira de aço para proteger, né, o pé contra impacto, material pesado e tal. Proteção contra choque, anti-escorregamento. O couro nubuck, a prova de óleo. Forro interno de nylon. A placa, ela tem uma placa embaixo de aço. A da Timberland, eu esqueci de falar, né? A da Timberland, na verdade, a placa dela é de nylon. E uma palmilha de PU. Então, assim, a descrição de ambas bem parecida. Só que aí, o que acontece? Eu comprei as duas. A Timberland chegou primeiro. E aí eu fui pra... Deixa eu voltar aqui, né? A Timberland chegou primeiro e eu fui para uma obra no Acre. Então eu já usei ela durante uma semana e a Caterpillar chegou depois. Então eu vou mostrar um unboxing aqui fake, né? Que na verdade a Timberland eu já usei, mas a Caterpillar é nova. Então vou mostrar aqui só para vocês verem. Então tá aqui a caixa da Timberland. A caixa da Timberland ela é maior do que a da Caterpillar. A caixa bem bonita. Então você abre ali, ela tem o papelzinho, uma etiqueta ali com as características da obra, mostrando todas aquelas resistências, a choque elétrico e tal, mostrando a composição do solado, né, resistência a choque. Então é uma caixa bem bonitinha assim. Aí tirando da caixa aí, agora eu vou mostrar os dois pés dela, né? De frente, de lado, de costas. Então acompanha aí que a bota é bem bonita.
O detalhe dela é que todos os buraquinhos de passar cadarço são buracos mesmo, né? Então você tem que passar o cadarço até em cima. Repara que a língua dela é bem alta, né? A língua dela vai lá em cima ali, passa da altura do cano, da bota. Aí olhando de lado, dá pra ver ali a marca, né? Que é uma outra linha, é Timberland Pro. Se você pegar as outras botas, é aquele símbolozinho de árvore, né? Aí tem a etiquetinha ali de waterproof também, que é a prova da água. O salto dela é bem altinho, parece até salto de bota de mulher, assim. Depois, a hora que comparar as duas, vai dar pra ver melhor. A língua bem acolchoada. E aí, vamos então pra Caterpillar. Caterpillar, a caixa é menor, porque o cano dela é um pouquinho mais baixo. Aí abrindo aí, você vê que a caixa não é tão elaborada assim, vem esse papelzinho amarelo aí, não vem etiqueta de nada, é só a bota direto mesmo. Mas ela é bem bonita também. A língua, dá pra ver que a língua da bota, ela fica mais pra dentro assim, né? Ela é mais baixa, ela não sai pra fora assim do cano, ela fica mais escondidinha. E o passa-cadarço dela, os 4 primeiros são igual da Timberland, mas os 2 últimos é aquele rápido, né? Que você só passa por trás assim. Então para colocar e tirar, ela é bem mais rápida. Isso é uma coisa que eu gostei mais nela. Ela tem uns detalhes a mais ali na lateral. E dá para ver que o solado é costurado. Depois, a hora que eu mostrar as fotos, uma do lado da outra, eu vou explicar melhor essas diferenças aí. Então a bota bem bonita também. Mostrando de todos os lados, né? Um unboxing fake aí pra vocês, e a biqueira de aço, né? Dura pra caramba. Aí eu tirei umas fotos de ambas as botas, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então começando aqui pela Caterpillar. Essas fotos ficaram bem bonitas. E depois a Timberland. Dá pra ver que a cor é diferente, né? Caterpillar é mais amarelinha, a Timberland é um pouco alaranjada. A hora que coloca as duas, uma do lado da outra, né? Aqui, ó. Ó. Olha o solado da Timberland, como é mais alto. E quando olha por trás, dá pra ver que, na verdade, o solado da Timberland é mais alto e mais estreito. O da Caterpillar é mais baixo e mais largo. Então, de repente, a Timberland, você pode se desequilibrar mais fácil, né? Só que aí, rapaz, a hora que você bota a bota no pé e começa a usar, aí que você sente as diferenças mesmo. Deixa eu voltar para mim aqui. Então, vou até mostrar elas aqui. Quais que são as diferenças? Vou pegar as duas aqui, ó. Primeira diferença crucial, que eu vi até nos vídeos do cara lá. A Caterpillar, ela tem um sistema de construção que chama Goodyear Welt, que é o solado costurado no couro, né? Então, ela tem uma peça que faz a união do couro com o solado, e é através dessa costura aqui. A Timberland, ela é colada. Então essa daqui é mais resistente e proporciona mais facilidade para trocar o solado se der algum problema. Então nesse quesito aí, a Caterpillar. O solado da Timberland, quando você olha aqui, vou botar aqui assim, né, uma do lado da outra. Quando você olha aqui, o solado da Timberland, ele é mais alto. Só que no vídeo do cara lá, quando ele serra, bota no meio, essa camada marrom aqui, que é dura, ela é bem fininha.
e por dentro é uma espuma. Enquanto que essa daqui, o solado é mais baixo, mas ele é inteirinho desse material mais duro. Então qual que é a diferença? Mais conforto, porque ela vai ficar mais molinha para você pisar, e parrudo. Isso aqui é mais duro e vai durar mais tempo. Você vai gastar mais solado. Esse aqui é aquele tal do mid-soil, né? Que é o solado interno, uma espuma. Então a camada externa da sola dessa daqui, ela é mais fina, na verdade. Apesar de parecer mais grossa, essa daqui dá para gastar mais. Diferença de peso. Caterpillar 1,850 kg. Timberland 1,620 kg. Eu não sei se é por causa da biqueira de aço, mas a Caterpillar é mais pesada. A Timberland, ela tem um isolante por dentro de 200 gramas. Então, se você mora numa região que é fria ou vai viajar para algum lugar frio, essa daqui não tem. Por outro lado, se você vai trabalhar numa obra quente pra caramba, embaixo do sol, essa aqui, a prova da água, e com esse isolamento, vai esquentar mais o teu pé. Essa daqui vai deixar o teu pé respirar melhor. Outra coisa, palmilha. Aí a diferença é brutal. Palmilha da Timberland. Tem um negócio lá, antifadiga, né? Que esses hexágonos aqui. É um material meio... Parece uma borracha. Ela é grossinha. Parece de bastante qualidade. Essa palmilha aqui parece meio sem vergonha. Da Caterpillar. Palmilha de espuma. Não sei. Fininha. Não gostei muito não. A palmilha da Timberland, bem melhor. Que mais? A Timberland, apesar de ser bem mais confortável... uma coisa muito importante. A Timberland, as duas têm a espessura do couro igual, né? Naquele vídeo do Rose Anvil lá, as duas têm couro de 2 milímetros, mas a Timberland, ela é toda molinha, ó. Toda molinha. A Caterpillar não amassa nem fudendo. Dura pra caramba. Até a espuma aqui, ó, que tem no cano da Timberland é bem molinha. E a da Caterpillar é bem firme. Ela não amassa fácil não. Ela é bem firme mesmo. Então assim, essa daqui é bem mais confortável, molinha. Parece que você tá com tênis. Essa daqui parece um tijolo. Então assim, aparentemente, as duas são para obra, né? Mas aparentemente, essa daqui é mais mole, mais confortável, e essa daqui é mais parruda e aguenta mais o tranco. Pode ser que a longo prazo essa dure mais. Mas aparentemente essa daqui parece mais... aguenta mais o tranco. A Timberland, apesar de ser mais confortável, essa semana que eu usei ela, todo dia de manhã que eu colocava ela tem uma costura aqui, ó, no peito do pé. Não é aqui, é um pouco mais para cá, que por dentro, acho que o couro vem mais para frente aqui. Tá, a costura tá aqui, mas a ponta do couro tá aqui. Isso aqui começou a pegar um pouco no meu pé. Mas depois de um tempo usando, sumiu. E assim, com o tempo, eu conheço essas botas aqui. As duas vão ficar molinha. Né? Eu espero que essa aqui fique molinha também. A previsão é de céu parcialmente nublado às vezes. Cala a boca, Siri. Que mais? A Caterpillar, eu comprei número 41, que era o único número que tinha. Eu calço 42, na verdade. Mas eu li que a forma da Caterpillar é um pouco maior.
Então eu comprei 41 e, cara, ela entrou que nem uma luva no meu pé. Certinho o tamanho. A Timberland, eu comprei 42, que é meu número mesmo, e ela ficou um pouquinho folgada. Então, assim, eu acabo apertando um pouco mais o cadarço aqui, então ela aperta um pouco mais no peito do pé e aqui fica mais larguinho. As duas têm uma placa para dar uma rigidez no solado. A Timberland é uma placa de nylon, essa daqui é uma placa de metal. Então essa daqui ela é muito mais difícil de dobrar no meio. Parruda. E acho que no geral é isso, cara. Aparentemente, a Timberland, apesar de ser uma bota para obra, eu acho que ela vende muito para lifestyle, né? É mais fashion, mais bonitinha, é uma marca mais na boca da molecada, mais na moda, né? Então eu acho que ela é mais na moda. E essa daqui aparentemente é mais parruda e não tem esse apelo fashion. Eu acho que o público dessa bota aqui é mais de obra mesmo. Se você ler os comentários na Amazon de quem compra uma e quem compra outra, essa aqui geralmente quem compra é a galera que até faz um serviço em casa tal, mas está comprando a bota para passear, apesar de ser para obra, que ela é para obra, né? Atende várias normas de segurança. Mas a galera que trabalha em obra mesmo pesada, eu acho que geralmente compra essa daqui. Não que geralmente compra essa daqui, mas quem compra essa daqui é de obra. Então é isso. Qual que vocês acharam mais bonita? Qual que vocês comprariam? Caterpillar ou Timberland? Eu tava na dúvida de qual comprar. Comprei as duas e vou ficar com as duas porque eu gostei das duas. E o que eu vou fazer, eu acho que é exatamente isso. Essa aqui eu vou botar para ferrar em lugar, né, mais que necessita de mais resistência, que é para arregaçar mesmo. E essa daqui vou usar também em obra, mas vou cuidar um pouco mais, né? Porque ela é mais cara. 899 contra 520. Agora, a versão preta dessa aqui, meu irmão, é bonita, hein? Só que não tem no Brasil. Então acho que é isso, rapaziada. Quem tava em dúvida aí de qual bota comprar, espero que eu tenha ajudado. Timberland versus Caterpillar. Valeu.